Você está no Pode Observar, o podcast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Por aqui, você fica conhecendo melhor a nossa cidade e sabendo dos assuntos que mexem com o seu dia a dia. Olá a todos e todas. Estamos iniciando agora mais uma edição do Pode Observar, o videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a condição das mulheres negras no Brasil e sua resistência contra as diversas formas de discriminação e opressão. O racismo, o sexismo, o machismo, que marcam a nossa sociedade. Inclusive, no dia 25 de julho, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é uma data que foi criada em 1992, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas, que foi realizado na República Dominicana, justamente com a intenção de fortalecer as vozes e a luta das mulheres negras no nosso continente. É isso, Fúvio. E para celebrar, né, essa data, marcar essa data, a gente hoje tem o prazer de receber no nosso videocast do Observatório de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a presença ilustre da nossa colega, a Bianca Santana. Bianca Santana é jornalista, né? Então eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Bianca e do seu extenso currículo. Bianca, ela é doutora em Ciência da Informação, uma área pela qual eu tenho muito apreço, viu, Bianca? Eu tenho muitos amigos da Ciência da Informação. Então, ela é doutora em Ciência da Informação, é mestra em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela é, hoje, diretora executiva de um espaço muito importante na nossa cidade, que é a Casa Sueli Carneiro. Ela integra, né, uma organização que é a Coalizão Negra por Direitos, que é uma importante articulação do movimento negro contemporâneo, né, no nosso cenário aqui nacional. Ela também é comentarista do Jornal da Cultura, colunista da Folha de São Paulo e autora de alguns livros, né, são alguns deles eu vou citar, né, parcialmente isso. Ela é autora de Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro e Quando Me Descobri Negra. Tudo bem, Bianca? Olá, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É isso. Bianca, como a gente tem aqui o nosso tempo contado, embora eu não goste desse tempo contado, a gente vai começar aqui uma conversa, eu vou fazer algumas questões, mas elas são apenas starts para a nossa conversa, né? Como esse podcast, esse videocast, desculpa, gente, que era podcast, eu ainda estou me acostumando, ele vem para a gente pensar a questão do dia 25 de julho, né? E a questão da organização política das mulheres negras, não só no nosso país, como em Latinoamérica e Caribe. Eu queria começar pedindo para você um pouco falar, né, da importância que essa data tem, né, para a luta e para a resistência, né, das mulheres negras em Latinoamérica, Caribe, e trazendo aqui também para a nossa realidade, para essa articulação, né, continental. Perfeito, Sueli, muito obrigada por essa pergunta. E eu vou aproveitar para dar um pouco de contexto histórico para essa data, porque eu acho que nos ajuda a compreender a importância dela. Pensa que ali na década de 1970, você tinha mulheres negras organizadas no movimento feminista, no movimento negro, nos partidos políticos, mas sem encontrar muito espaço para conseguir debater em profundidade questões das mulheres negras, porque no movimento feminista elas se deparavam o tempo todo com racismo. No movimento negro, elas se deparavam o tempo todo com machismo. Nos partidos, elas se deparavam com machismo e com racismo e sentiam ali uma necessidade de auto-organização. E aqui no Brasil, elas promoveram um primeiro encontro de mulheres negras na cidade de Valença, no Rio de Janeiro, em 1988. Então, elas já tinham essa ideia desde 85, de um encontro feminista em Bertioga, 87 em Garanhuns, elas aprofundaram, 88 fizeram o encontro de Valença. Foi um marco fundamental.
As mulheres latino-americanas e caribenhas, percebendo o movimento das brasileiras, marcaram também um encontro de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas em Santo Domingo em 1992. E ali foi fundamental para as mulheres conseguirem se organizar, debater e pensar em estratégias políticas para enfrentar o sexismo e o racismo nessa combinação que afeta principalmente as mulheres negras. Então, é fruto de uma estratégia política muito elaborada, muito desenhada no tempo e com grande protagonismo das mulheres brasileiras. Então, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luísa Bairros foram nomes fundamentais nessa articulação. Eu entrevistei para escrever minha coluna da Folha na semana passada a Oti Curiel, que é uma mulher da República Dominicana, que também foi fundamental nessa articulação, e ela ressaltava a importância das brasileiras nessa costura. Legal, Bianca. Eu queria falar um pouquinho agora da sua experiência, não é? No seu livro, né, Quando Me Descobri Negra, você falou um pouquinho desse seu processo de autoconhecimento, né? Como ele se deu, né? O que impedia você de reconhecer sua identidade de mulher negra? E aí um pouco do que você também fez, que foi biografia, por exemplo, da Sueli Carneiro, da Sula, né? Como você vê essa importância de registrar essas biografias de mulheres negras que enfrentaram toda uma questão de vulnerabilidade e conseguiram essa superação disso? Queria que você falasse um pouquinho disso. Tá legal, Fúvio, muito obrigada pela sua pergunta também. Tem gente que pergunta, nossa, mas você não sabia que você não era branca, né? Porque um livro, Quando Me Descobri Negra, é uma coisa curiosa. Mas o Brasil, a gente tem essa história de branqueamento e de, por muito tempo, negar o racismo nessa ideia de democracia racial que embaralhou um pouco as possibilidades de identidade racial. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara que cresceu na periferia de São Paulo. Igual tem na música dos Racionais, todo mundo por aqui se parece comigo, não era muito uma questão, né? Tinha ali uma questão de classe colocada, só compreendi também questões de gênero mais tarde, e a questão racial chegou quando eu fui para a universidade, porque eu entendi que tinha classe, mas não era só classe, tinha ali um componente racial muito importante que eu não conseguia visualizar antes. E aí eu comecei a revisitar uma série de situações na minha vida e na história da minha família e entender que o marcador de raça era fundamental para determinadas discriminações. Por exemplo, a minha mãe foi empregada doméstica, a minha avó foi empregada doméstica. E quando a gente olha a história do Brasil, no pós-abolição, a principal ocupação possível para mulheres negras levarem remuneração para suas casas, para suas famílias, para suas comunidades, era o emprego doméstico. Então, essa é a história das mulheres negras no Brasil. Quando a minha mãe frequenta a escola, acessa a universidade, ela consegue sair do emprego doméstico e ter alguma mobilidade social por meio de um concurso público, que é também a história de muitas mulheres negras, em um período em que os anúncios de emprego falavam de boa aparência. Era extremamente discriminatório. E o concurso público, por ter a prova, mas não ter a entrevista, ele permitia maior mobilidade, acesso ao trabalho às mulheres negras. E compreender como é que esses aspectos sociais e coletivos se entrecruzam, né, na vida das pessoas, na vida de uma pessoa, sempre me interessou muito. Então, observar como na minha história de vida, muitas coisas que na infância, na adolescência, eu achava que eram questões minhas, questões da minha família. Então, por exemplo, o fato de eu ter crescido numa casa sem o meu pai e o meu pai ter tido uma morte violenta ainda na minha infância, eu passei anos carregando essa culpa, esse peso de sentir que a minha família era muito desestruturada. Até eu conseguir compreender que, infelizmente, essa é a história das famílias negras brasileiras. Por uma série de questões, os homens negros têm menos acesso ao trabalho, a condições de vida que permitam ali aquilo que a gente compreende como uma estabilidade. E as mortes violentas, mortes evitáveis, elas são muito mais frequentes entre pessoas negras, principalmente entre os homens negros. Então, ir compreendendo essa dimensão coletiva para a minha história de vida foi fundamental para que eu conseguisse me curar de uma série de dores, mas também me organizar politicamente nessa tentativa de transformar a vida coletivamente, né? Quando eu fui estudar
a história de vida da Sueli Carneiro, a história da família dela, para escrever a biografia, o propósito era muito contar a história de luta do movimento de mulheres negras, a história de luta do movimento negro, que é também uma história coletiva, a partir da história de vida de uma pessoa. E desses entrelaçamentos do que foi a vida da Sueli, das escolhas dela, da trajetória única e própria dela, mas num contexto de racismo, de sexismo, de transformação da realidade brasileira. E a minha tentativa foi sempre misturar aspectos dessa história individual com essa história coletiva. E me parece fundamental para a gente enfrentar as desigualdades do Brasil, a gente lidar com essa dimensão, né, da história macro, mas também lidar com a dimensão das histórias de vida. Porque só tomando muita consciência de quem nós somos, dos processos de cada sujeito, é que a gente tem força para se engajar nos processos políticos coletivos. Então, o objetivo ao escrever a biografia da Sueli Carneiro, e isso foi muito dialogado com ela o tempo todo, era contar a vida de uma mulher negra que a gente admira para inspirar as mulheres mais jovens, para inspirar as novas gerações a também se organizarem politicamente para fazer as transformações de que a gente precisa. É isso, né? A gente vai ouvindo as histórias e as biografias, né? E vai conectando e falando assim, nossa, na minha casa sim, na minha família também. É isso, né? Pegar essas vivências e espelhar elas na perspectiva coletiva, né? Para que a gente possa articular isso, né? E disputar o dia de hoje e o futuro, né? Eu tenho me apaixonado pela ideia da disputa de futuro, né? E sonhar futuro, né? Eu tenho lido várias coisas de afrofuturismo, tenho achado fantástico a ideia dessa disputa, né? Quando a gente olha para o hoje e vê que muitas das coisas que a gente viu hoje, a gente não imaginava que existiria ou via sendo projetado que existiria na nossa infância, né? A gente fala, pô, aconteceu. Então, tem uma disputa política de futuro. Tem as coisas que urgem e que a gente precisa resolver hoje, mas a gente tem que disputar o futuro, assim, né? E tenho pensado muito nisso. E aí, como você foi falando aí da importância, né? Do concurso público para a ascensão de uma parcela da população negra, né? Então, boa parte da população negra consegue mudar a sua trajetória em termos de condições sociais a partir da inserção nos concursos públicos por conta desse arranjo político, né? E das escolhas de uma estruturação de uma política de acesso ao serviço. E pensando nisso, pensando nas coisas que a gente viveu, que a gente vive, que a gente, né, pretende disputar em termos de construção política, são muitas as coisas, mas eu queria que você pudesse um pouco pensar junto comigo aqui e tentar sistematizar quais seriam hoje os eixos mais importantes de luta, né, de luta política, que articulam as mulheres negras, não só no Brasil, né, mas nesse marco, né, continental. Quais seriam os eixos que, olha, hoje são esses os 3 eixos que nos unem, que nos articulam, que são as nossas prioridades de pauta hoje? Muito obrigada por essa pergunta ampla que permite pensar em muitas coisas diferentes, né? Primeiro, essa possibilidade de disputar futuro a partir da imaginação política daquilo que a gente quer. Então, que o mundo hoje, da forma como ele está estruturado, não responde às necessidades das pessoas, isso está nítido. Então, a desigualdade social crescente, racismo, xenofobia, muitas formas de discriminação também crescendo no mundo todo, violência contra as mulheres, contra as crianças. Então, a gente vive um cenário global muito complexo, com o crescimento da extrema-direita, trazendo para a gente essa dimensão de que, da forma como a gente agride a natureza, a nossa vida no planeta Terra vai ser inviável. Então, é um cenário apocalíptico, né? Como é, então, que a gente cria futuros possíveis de vida para todas as pessoas em harmonia com a natureza? Isso precisa ser criado, inventado, imaginado e também retomado dos povos que cuidam bem das pessoas e do meio ambiente. Retomar uma ancestralidade
indígena, quilombola, pensando no Brasil, mas também de diferentes culturas tradicionais, é fundamental para que a gente tenha uma alternativa a esse modelo desenvolvimentista e muito predador desenhado na Europa, expandido pelo mundo todo. Então, aquilo que o norte global propõe para a humanidade, e que ainda parece algo muito... o modelo possível, né, o modelo de desenvolvimento, está muito nítido para a gente que não é uma possibilidade de vida para todo mundo. É uma possibilidade de vida para quem está no norte do mundo, para quem é branco, principalmente para os homens. Então, tem uma disputa fundamental acontecendo internacionalmente de enfrentamento ao colonialismo. Então, essa prática predatória em relação ao sul global, ela continua. Ela não parou nas grandes navegações, ela não parou na colonização, as práticas coloniais, elas continuam. Então, enfrentar o colonialismo tem sido uma proposta do movimento feminista hoje. Aqui no Brasil, 25 de julho, qual foi o mote para a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, por exemplo, sair às ruas? Por nós, por todas nós, pelo bem viver, pensando que o bem viver é uma ideia quechua, indígena, latino-americana, que tem a ver com a gente conseguir coletivamente condições de vida harmônicas para as pessoas e para a natureza. Não tem a ver com uma ideia de viver bem num extremo capitalista de ganhar muito dinheiro. Tem a ver com, em comunidade, todo mundo ter qualidade de vida respeitando a natureza. É uma coisa muito complexa, que mistura dimensões econômicas, sociais, históricas, ancestrais, espirituais. É muito bonita essa ideia do bem viver. E além de retomar o bem viver, tinha uma agenda muito específica. Interromper o genocídio negro. E se a gente olhar os dados mais recentes do Atlas da Violência, a gente vai ver que em 10 anos o Brasil exterminou pessoas num número nunca visto anteriormente. E para a gente conseguir compreender esse número, a gente pode saber que a cada 12 minutos uma pessoa negra foi assassinada no Brasil. Uma pessoa negra morta a cada 12 minutos é algo tão absurdo, tão violento, tão extremo, que a gente precisa colocar o enfrentamento ao genocídio negro como prioridade. Prioridade, interromper o extermínio. Além disso, as mulheres negras fomos às ruas para alcançar justiça racial, por justiça reprodutiva, nesse momento de país em que se discute se uma garota grávida por uma situação de estupro pode ou não interromper essa gestação, colocando a vida dessa menina em risco, um direito constitucional, um direito das mulheres de justiça reprodutiva colocado em xeque. Fomos para a rua também por justiça climática, educacional e social. Então, são muitas as bandeiras, são muitas as lutas para a gente alcançar isso que as mulheres negras indígenas têm formulado como bem viver. Perfeito, Bianca. Dentro do que você está falando, a gente vai ter eleições municipais este ano, né? Onde está se discutindo planos de governo, devem ser discutidos, pelo menos a gente espera que se discuta isso num processo eleitoral, né? A gente espera que isso ocorra. Falando da perspectiva das mulheres negras, qual seria o principal ponto, um ponto obrigatório que esses planos de governo deveriam enfrentar? Se você pudesse colocar um ponto, qual seria o ponto principal na perspectiva das mulheres negras? Vem da cidade de São Paulo, particularmente, né? Que é onde a gente vive. Exato. As eleições municipais, elas têm uma importância enorme porque é o chão onde a gente pisa, né? Tem uma materialidade, uma concretude na vida que muitas vezes as eleições para o governo ou as eleições, né, federativas, elas não têm essa dimensão. No chão onde a gente pisa, tem algo da discriminação que precisa ser enfrentada nas políticas de saúde, e aí dá uma imensa alegria quando a gente chega a um posto de saúde na cidade de São Paulo, por exemplo, e a gente vê ali uma série de informações sobre saúde da população negra. Aprofundar essas políticas para que todas as pessoas tenham igual direito à saúde é fundamental. Mas, Bianca, como assim? Eu vou ter política específica para mulheres negras se eu quero garantir saúde para todo mundo? O racismo está tão introjetado entre nós que o pré-natal de uma mulher negra ele dura menos do que o pré-natal de uma mulher branca. Mas como assim?
O médico, a médica tem um cronômetro na sala? Não, não é isso. É que no imaginário desse profissional de saúde, a mulher negra, ela aguenta tudo. Então faz ali uma consulta rápida, nem precisa fazer todos os exames, é parideira, vai dar tudo certo. E nesse imaginário também machista, sexista, racista, a mulher branca é muito frágil, então eu preciso de um cuidado maior. Isso significa o quê? Que lá no final desse pré-natal, eu vou ter cuidado bem dessa mulher branca e vou ter negligenciado a mulher negra, aumentando imensamente o risco de mortalidade materna. Então, eu preciso de política pública de saúde específica para a população negra, para que eu consiga enfrentar o racismo e garantir saúde para toda a população igualmente. Então, eu considero as diferenças para criar políticas públicas específicas e garantir equidade nos direitos, né? Isso é muito importante. Saneamento básico, tem um desafio de saneamento básico, tem um desafio de acesso à água. Mesmo a Sabesp sendo estadual, tem políticas municipais possíveis de acesso à água, de acesso a saneamento básico, que melhoram a saúde de toda a população, melhoram as condições de vida. Educação, tanto creche, que é um direito das crianças, mas é também um direito das mulheres trabalhadoras, e é fundamental para as mulheres negras terem acesso à creche para conseguirem organizar suas vidas, e São Paulo ainda não conseguiu enfrentar esse desafio do acesso à creche para todas as crianças. Além de uma educação básica de qualidade para todo mundo, que enfrente esse desafio de as crianças brancas terem mais oportunidades educativas do que as crianças negras, mas que também pratique uma educação antirracista. Não só de as crianças negras serem protegidas e não sofrerem discriminação racial na escola, como infelizmente acontece, mas também acesso à literatura negra, acesso à formação para os profissionais de educação sobre história, cultura afro-brasileira e africana, como determina a Lei 10.639, incorporada à LDB. Então, a gente tem uma série de políticas que precisam ser estruturadas nas diferentes áreas para atender a população negra, para atender as mulheres negras e, assim, garantir, melhorar a vida de toda a população. Bianca, a gente tem um tempo, né, que a gente precisa respeitar, mas fiquei pensando nisso, né, pensando nas eleições municipais. A gente estava conversando recentemente sobre a questão das verbas, né, e das cotas nos partidos, né, e o desafio, né, de garantir esses direitos já adquiridos, né, e essa ideia de que os partidos, a ideia de reivindicar que os partidos não sejam punidos, não sejam onerados por não cumprirem aquilo que está estabelecido e que é uma conquista, né, que é essa questão dos recursos e das cotas, tanto para as mulheres quanto para a população negra, né? Então, esse outro desafio, né, que a gente nem sabe como que vai, de fato, acontecer, porque a gente vinha na toada de festejar uma conquista que é pequena, mas que é importante, que permite que a gente possa problematizar e pôr o dedo na ferida de forma direta, e agora a gente está nesse processo de como que será isso nas próximas eleições, né? Agora nas eleições municipais. Se você, aproveitando que a gente já tem aqui mais uns 3 minutinhos, se você puder falar um pouco sobre isso, eu acho que seria importante, né? Porque é um direito adquirido, mas a gente está, né, ao mesmo tempo, relativizando ele hoje em cenário nacional, pensando nas eleições passadas e, ao mesmo tempo, vivendo o contexto de eleições atuais, né, entrando aí no período eleitoral. Então, como que isso afeta, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, a gente agradece aí para aproveitar esses últimos minutos. Eu posso sim, agradeço muito. A população negra, mais de 50% da população brasileira, está subrepresentada tanto no legislativo, quanto no judiciário e no executivo. Então, se a gente pensar que toda a população pode votar, mas que quem é eleito no Brasil é branco e homem, a gente tem algo aí que não está funcionando, certo? Para tentar criar mais possibilidades de equidade na política institucional, partidária, eleitoral,
uma série de iniciativas foram tomadas por parlamentares, pelo judiciário, impulsionados pela sociedade civil, principalmente pelo movimento negro, para que as candidaturas negras tivessem tempo de televisão e recurso do fundo eleitoral partidário. Isso é muito importante. Porque não é que as pessoas negras não se candidatam. Nas últimas eleições municipais, metade das candidaturas eram de pessoas negras. Agora, essas pessoas não têm condição de serem eleitas. Por quê? Porque elas não têm acesso aos recursos necessários para fazer campanha. Bom, tá ali. Mudou a lei eleitoral, uma grande vitória, como você disse. Na hora de aplicar a lei, os partidos descumpriram. Praticamente todos os partidos descumpriram a lei nas últimas eleições, em 2022, e já tinham descumprido nas eleições municipais de 2020. Quando descumpriram em 2020, se anistiaram. Então, pensa, a gente tem uma legislação eleitoral. Os partidos políticos que compõem as instituições políticas brasileiras e precisam garantir o cumprimento da lei, os próprios partidos descumprem a lei. E seriam punidos com não poderem, por exemplo, acessar os fundos. Só que como eles ocupam o legislativo, eles se perdoam. Então, eles já fizeram isso sobre as eleições de 2020 e agora está em debate no Senado Federal essa chamada PEC da anistia, que já foi aprovada na Câmara Federal. Ou seja, os partidos que descumpriram a lei eleitoral e não garantiram tempo de televisão e recurso para candidaturas de mulheres e de pessoas negras estão agora se perdoando por não terem cumprido a lei. É um absurdo tão grande, causa tanta revolta, porque como é que a gente consegue uma democracia se aquelas regras, aquelas leis acordadas coletivamente não são cumpridas nem por quem propõe as leis, não são cumpridas nem para quem tem cargo público e precisa responder ao público. Agora, em debate no Senado, não tenho esperança de que o Senado barre, porque o Senado também está nessa mesma lógica, mas seria fundamental que fosse barrado, porque como é uma PEC, como é uma alteração da Constituição, nem precisa de sanção do presidente da República. Se o Senado aprova, já mudou a Constituição, o que é um imenso absurdo, porque continua alijando pessoas negras e mulheres da possibilidade de exercerem mandatos, continua tornando a nossa democracia muito defasada e muito restrita, porque eu não asseguro o direito a mulheres e pessoas negras de serem eleitas. Suelen, antes da Suelen encerrar o programa, assim, quando a conversa é importante, o papo é bom, é muito difícil a gente parar, né? Então eu vou quebrar um pouco o protocolo e queria colocar uma questãozinha que você já tocou rapidamente, mas eu queria que você falasse um pouco mais. A gente recentemente tem visto esse reconhecimento editorial, inclusive, sucesso editorial de obras como O Torto Arado, do Tamar Vieira Júnior, né? O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Como você vê a importância desse reconhecimento nessa perspectiva de enfrentamento do racismo no Brasil? Né? Considerando também que eles já sofreram censura em alguns estados por alegados motivos morais, sobretudo o Avesso da Pele. Né? Mas como é que você vê esse sucesso editorial desses livros para o combate ao racismo aqui no Brasil? Muito obrigada. É curioso que a literatura, a produção literária de mulheres e homens negros, ela é muito vasta no Brasil, mas muitas vezes ela não é assim nomeada. Uma mulher negra, Maria Firmina dos Reis, publicou um romance chamado Úrsula, em 1859, no Maranhão. Foi celebradíssimo, depois passou anos esquecido. Machado de Assis, nosso maior escritor, um homem negro, muitas vezes foi branqueado e teve sua identidade racial negada. Lima Barreto, por não ocupar o posto que deveria. Carolina Maria de Jesus, muitas vezes sendo acusada de não produzir literatura. Então, é um debate, né, muito importante na nossa história, esse da produção literária negra. A professora Regina Dal Castanho, uma pesquisadora da UNB, ela fez uma série de estudos sobre os romances publicados pelas grandes editoras no Brasil. Então, ela teve uma publicação em 2007, outra em 2014, que mostrava uma extrema desigualdade. Então, os romances das grandes editoras, eles eram principalmente brancos, masculinos e sudestinos. Tinha uma sobrevalorização, quase 90% dos romances publicados eram de autores brancos, homens e do Sudeste. Isso tem mudado na última década. Quando a gente olha, por exemplo,
Ana Maria Gonçalves e Um Defeito de Cor, que foi um fenômeno literário importante, Conceição Evaristo, que escreve desde a década de 1980, publica romance desde 2006, mas que começa a ser celebrada agora, mais recentemente, e é também um grande fenômeno editorial, assim como você citou o Jefferson Tenório e Itamar Vieira Júnior. Essas obras literárias acessíveis à população, principalmente a um público que está na escola, lendo, ávido, né, por conhecer o Brasil também a partir da literatura, é fundamental para transformar o nosso imaginário. Então, a Suelen dizia antes da nossa possibilidade de imaginar futuro. E a literatura, ela expande a nossa capacidade imaginativa. Ler ficção permite que a gente conheça mais aspectos da realidade e que a gente consiga produzir novas realidades. Então, eu celebro muitíssimo essa mudança no mercado editorial brasileiro, com a certeza de que mais autoras e autores negros publicados, tratando de temáticas tão importantes como essas que a gente citou aqui, são fundamentais para mudar o imaginário racista e sexista da sociedade brasileira. Bianca, a gente está chegando aí no nosso limite, né? Essa coisa, eu vou brincar que eu vou começar a fazer que nem aqueles podcasts que duram 1 hora, aquelas coisas de onda que a galera... Eu acho ótimo aqueles meninos do Podpah, que eles ficam horas, né? Horas. Não tem tempo para acabar. Mas não é o caso aqui, ainda a gente ainda tem um tempo curto, né? São aí 30 e poucos minutos do nosso videocast. Mas, enfim, quero agradecer imensamente. Acho que a gente pôde tocar em vários pontos fundamentais, né, dessa discussão. Essas datas, né, são importantes justamente para a gente ter um tempo para sistematizar e alinhavar, né, todas essas discussões que vão sendo feitas no dia a dia, no cotidiano, né, da nossa existência, dos nossos debates políticos. Então, essas datas permitem que a gente assente e costure juntas os nossos retalhos, formando aí, né, a nossa colcha diversa, né, e muitas vezes é uma diversidade que se conecta, né, e que pode se alinhavar junto aí para construir coletivamente e fortalecer a nossa luta. Então, a gente pode falar de várias coisas importantes. Eu quero agradecer muito, muito, muito a sua disponibilidade no meio aí do seu turbilhão, no meio de uma viagem, gente, ela parou para conversar com a gente, então quero deixar registrado mais uma vez, né, que não é só uma entrevista, é também um ativismo. Ela está aqui porque ela parou uma agenda de trabalho no meio de uma viagem. Então, aquilo que pode ser simples, no final das contas, é mais uma atividade de ativismo no meio do cotidiano, permeado por outras tantas. Então, quero deixar registrado isso, quero agradecer imensamente. Sei desses malabarismos, sei que não é simples. E dizer que foi um prazer conversar com você. Espero que a gente possa se encontrar também pessoalmente, a gente possa organizar alguma coisa do observatório, na escola, para que você possa conhecer o nosso espaço e conversar também pessoalmente com os nossos estudantes, com os nossos alunos, com o pessoal lá do tribunal. Bom, dando tchau, agradecendo aqui a parceria com o Fúvio e agradecendo todo mundo aí da técnica e o Fernando que nos ajuda sempre articulando tudo de forma antecipada para que a gente tenha esse espaço. Vou passar para você também, Bianca, para que você possa se despedir e já deixar aqui o nosso muito obrigado e um até logo. Agradeço imensamente a paciência de vocês para a gente conseguir agendar e também pelas ótimas perguntas, pela ótima conversa e pelo trabalho importantíssimo que vocês fazem. Muito obrigada pelo convite e que muita gente ouça todos os audiocasts de vocês, videocast, podcast, porque de fato o trabalho de vocês é muito importante. Obrigada. Muito obrigado, Bianca. Aproveitando a sua deixa, eu quero dizer que todos aqueles que quiserem ouvir novamente esse programa ou conhecer as outras entrevistas feitas aqui no nosso videocast, eles podem acessar o canal do Observatório de Políticas Públicas no Spotify, ou então acessar o próprio portal do Observatório, que é observatório.tcm.sp.gov.br. Obrigado, Bianca. Estamos encerrando mais essa edição do Pode Observar, convidando todos e todas para estar novamente conosco no próximo programa.
E lá nós vamos discutir também um novo assunto do seu interesse, que está sempre relacionado à sua vida e à vida da nossa cidade. Um abraço a todos. Até lá.